Olá, estudante do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix, este aqui é o meu sinal. Hoje estou com uma roupa preta, blusa de frio preta, calça preta, tênis branco e um cachecol colorido. Nossa aula de recuperação, iremos falar sobre modalizadores. Continuaremos com os modalizadores. Então, assim, esta semana toda de recuperação, estamos pensando na questão dos argumentos. Tudo bem, oitavo ano? Já vou deixar aqui alguns recadinhos para vocês. Todas as atividades vamos fazer em aula. Na sequência, vocês também têm uma atividade que fazem nas tarefas a partir do aplicativo. Na sequência, eu explico como funciona, mas atenção à aula, responda, utilize o chat somente para falar em relação à nossa aula, as perguntas que os professores fazem aqui. Aproveito também para mandar um grande abraço aí para a diretoria de Jales, os estudantes da Escola Ernesto, eu sei que estão participando muito aqui e nós estamos aí monitorando o que vocês estão escrevendo, os professores, todo mundo tem acesso às participações. Combinado? Então, usem aqui o chat para somente responder a atividades da nossa aula. Então, já mencionei, já fiz a minha audiodescrição e vamos aí ao nosso título. Título na tela para vocês. Localizando os modalizadores. Professora, a semana toda falando de modalizador? Sim, então vamos lá. Objetivo da nossa aula e os objetos, no caso, o objeto de conhecimento, é pensar na modalização. Objetivo da aula: entender como os modalizadores podem ser dispostos nos textos argumentativo como estratégia de seu produtor. Ou seja, vamos encontrar em um texto a maneira que aparece aí modalizadores e quem produziu aquele texto, ele coloca ali e vocês muitas vezes não conseguem perceber. E a parte argumentativa, a questão de expressão, nós usamos o tempo todo. Talvez não tínhamos parado para prestar mais atenção ou ficar atentos agora. Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto, eu já deixei grifado várias partes onde vocês vão perceber o seguinte: aquela palavra, ela está repetindo algum termo, ela lembra algo que já foi mencionado, ela lhe acrescenta uma informação, ela lhe acrescenta uma opinião, ela dá um exemplo. Hoje, essa parte que iremos trabalhar. Tranquilo, oitavo ano? Então, vamos lá para a primeira parte, aí como atividade. Primeira pergunta para vocês. Você se recorda sobre os modalizadores? O que você lembra sobre modalizar? O que são os termos argumentativos? O professor Mauro, na primeira aula, falou um pouquinho sobre marcas de asseverativos, benção ou não, quando uma frase você consegue entender que ela está afirmando, está negando ou apresenta uma dúvida. Você se recorda? Então, assim, use agora o chat para responder essa questão. Eu vou deixar aí 1 minuto e meio porque eu quero e conto com a participação de todos vocês. Vamos lá!
Muitas participações, aqui a galera dando bom dia galera, o pessoal animado, assim que eu gosto, né, participando, falando sobre a aula. Alguns mencionaram aqui, a Maria Eduarda, modalizadores são palavras que destacam. Sim, dentro da frase, ali no contexto, ela tem um destaque quando você consegue perceber se ela está enfatizando, se ela dá a ideia de dúvida. Alguns falaram que não lembra. Ai, professora, não me lembro. Tudo bem, não lembra? Agora vamos fazer essa revisão, sem problema. A grande maioria falaram aqui, ó, não conseguir entender. Mudadores de histórias, tipo de muda, vamos tentar entender o que vocês colocaram. Seria algo para marcar o que está escrito ou falado? Os modalizadores na fala, principalmente, é a questão do convencer. Você está colocando o seu ponto de vista, o argumento. Por exemplo, eu digo assim, olha, tenho certeza que hoje está um sol, hoje está calor, hoje está frio. Quando eu coloco essa certeza, dá a ideia que eu consigo confirmar, afirmar isso. Agora, se eu digo assim, olha, eu não sei se amanhã vai chover, dá a ideia de dúvida, né? Talvez, provavelmente. E alguns falando assim, olha, hoje estão participando de maneira legal, bacana. Vamos ver aqui, palavras que estão em destaque. No texto, normalmente o texto vem todo de uma maneira, não vem ou em caixa alta, que é aquela toda escrito em letra maiúscula, ou mesmo com uma palavra em destaque. O nosso de hoje eu destaquei para facilitar aqui e vocês perceberem aí como o articulista, né, a pessoa que escreveu esse texto, ele pensou na ideia e passar a informação. E eu vou fazendo a leitura e provavelmente você vai lembrando assim, olha, aqui dá a ideia que está explicando o que mencionou. Aqui dá a ideia que a pessoa escreveu está com uma dúvida, ela não tem certeza daquilo, é um talvez, um provavelmente. É da ideia, muitas vezes o provavelmente é porque não foi testado ou porque é algo que vai ser para o futuro, né? Então você não sabe o resultado daquilo. Então é uma ideia futura, é o possível, talvez. E tem aquelas dicas que eu já brinco com vocês, eu não quero brincadeira aqui no chat, mas eu digo assim, sempre aquelas palavras que terminam em mente, ela dá a ideia de que tem ali um contexto que está afirmando ou negando algo. Tirando semente e mente, a grande maioria das palavras que terminam em mente, ela tem essa ideia de afirmar ou negar algo. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira parte do texto na tela, vou fazer a leitura, vai ficar bastante tempo na lousa, mas eu quero que vocês prestem atenção, como eu mencionei. Quando aparecer uma palavra em destaque, aí eu coloquei colorida ali para diferenciar, eu vou falar, pessoal, essa parte aqui, essa palavra, ela indica uma afirmação, ela indica da ideia de dúvida, então vocês vão interagir. Aí eu volto aqui e vejo o que vocês estão mandando. Com certeza, alguma coisa você vai lembrar. Vamos lá? Na tela, o título é O Valor do Mar, uma riqueza infinita. Então, por esse título já temos algumas ideias. Primeiro, o valor do mar. Vocês percebam que a palavra infinito, ela está com a primeira parte, já que se eu tirasse o infinitas, ficaria assim, esse in já seria um recurso finito ou finita, beleza? Então, nós temos já essa primeira parte. Começa com uma afirmação, olha só, viver é uma dádiva, viver é um privilégio, é algo muito bom, é uma dádiva. Eu deixei em destaque, então, confirmou. Quando eu digo que eu estou afirmando, isso é, tranquilo? Viver é uma dádiva. Só que aí, logo na sequência, depois do ponto, nós temos um mas. Toda vez que eu digo mas, dá a ideia que, peraí, eu falei algo e aqui eu estou mudando. Sabe aquela ideia quando vocês estudaram oração subordinadas, orações coordenadas? Só uma revisão aí. Quando você estuda oração coordenada, que é aquela oração que tem uma sequência da outra e ali tem uma ideia. Por exemplo, quando você fala assim, oração coordenada. O time jogou muito bem, mas eles perderam. Quando eu coloquei esse mas, ele parece que cancelou tudo o que foi dito anteriormente. Mas eles perderam. Ele perde a linha de raciocínio, porque tinha tudo para dar certo, mas eles perderam, gente. Pela lógica, deveria ser, o time jogou muito bem e eles ganharam.
Vocês conseguiram perceber com mais da ideia de contrariar ou até mesmo negar um pouco do que foi dito no primeiro momento? Então vamos lá, disse que viver é uma dádiva, mas aí está acrescentando algo que vai mudar ali o contexto. Mas do ponto de vista ecológico e sociológico, viver tem um custo. Tudo bem. Pois, aí olha, perceba que eu coloquei o pois também em destaque. Professora, por que colocou o pois? Porque falou assim, ó, do ponto de vista ecológico e sociológico, pois. Esse pois está explicando a questão do sociológico e do ecológico. Tudo bem? Pois pressupõe o uso de diferentes tipos de recursos, seja para produzir alimentos, vestimentas, medicamentos, combustíveis e produtos eletrônicos. Além, destaquei o além, porque toda vez que eu coloco além, da ideia que eu estou somando algo, estou acrescentando algo. Aconteceu isso e além disso, ou além disso, eu coloquei um além. Então, quando eu coloco um além, acrescentei algo. Tudo bem? Além. Ah, ele fez isso e além, quer dizer que foi muito mais. Tranquilo até aqui? Nós fazemos isso o tempo todo na fala, olha, aconteceu isso e além. Ah, tá. Perceberam? Então, paramos no além aqui. Além de recursos, dependemos de condições ambientais que tornam a vida e as atividades humanas possíveis. Então, viver é uma dádiva, mas pensando na questão da sociologia e da ecologia, dependemos de recursos de vários, né? Como ter ou utilizar vestimentas, termos alimentos, medicamentos, combustíveis, enfim, eletrônicos. Aí continua. E qual é a origem desses recursos e condições? O próprio texto aqui, o articulador, faz uma interrogação. Lembra que eu mencionei quando falei qual é o título? Quando eu coloco dentro do meu texto já uma pergunta, eu questiono, pode ser no título ou no decorrer do meu texto, eu já faço o outro pensar um pouquinho melhor. Então ele pergunta assim, ó, e qual é a origem desses recursos e condições? Como que surgem os recursos e condições para que possamos ter as nossas vestimentas, o nosso meio de transporte, o nosso alimento? Então, já indagou aí, já fez uma pergunta e você, pô, eu tenho que pensar numa resposta. Tranquilo? A natureza, com toda a sua diversidade de vidas e de ecossistemas, então percebemos aí no plural, vidas e ecossistemas. A natureza nos oferece os bens, que são os recursos, ok? E os serviços ecossistêmicos, que geram as condições que nos beneficiam, como regulação climática, controle de doenças e depuração de poluentes. Quando eu coloco como aqui, normalmente é um exemplo, olha, isso é parecido com isso, como isso. Então, no como, normalmente a ideia dá uma comparação, tudo bem? Então, eu estou comparando com algo. Próxima parte. Além da divisão, além, então quer dizer que já mencionei algo, estou acrescentando, além da divisão entre recursos vivos e não vivos, eles, aqui, a pessoa que escreveu, para não repetir os recursos vivos e não vivos, ele coloca eles, porque esse eles remete aos recursos vivos e não vivos. Tranquilo? Percebam também que vocês, quando vão escrever, não precisa repetir os termos. Ó, eu mencionei dos recursos vivos e não vivos. Aí eu vou colocar, pronto. Aí, e os recursos vivos e não vivos? Não precisa. Eles, quando eu coloquei o eles ali, já refere ao que eu mencionei atrás ali, que seriam os recursos vivos e não vivos. Tudo bem? É até interessante para o texto não ficar cansativo, repetitivo, e você fica assim, nossa, já falou isso, e fica toda hora colocando recursos vivos e não vivos. Colocou eles, já sei que se referem, ou são referências, a algo que já foi mencionado. Tranquilo? Continuando aqui. Eles, então, também, olha aí, também, quer dizer que é bem parecido ou igual, já fica fácil aí. Eles também são classificados em renováveis e não renováveis. Ontem, quando pensamos em que título posso dar, o professor Ed Joel explicou, né?
O nome já autoexplica o que pode ser renovável, o que não dá para renovar. Ele explicou para nós a questão da natureza. Então, por isso é a continuidade dessa atividade. Aí eu vou continuar a pedir colocar na tela para vocês. A principal diferença entre ambos, que ambos que eles estão falando agora? Por que eu grifei ambos? Ambos está relacionado ao vivos e não vivos? Não. Ambos está relacionado ao que foi falado por último, que no caso, o que são renováveis e o que não são renováveis. Tranquilo? E uma ideia interessante que eu coloquei aqui, ó, que eu pulei, o E. O E nós falamos normalmente que é uma conjunção que adiciona, né, que ela liga isso mais isso. Eu tenho uma caneta e uma garrafa, eu tenho isto e isso. Então, quando eu dou a ideia do E, o E é uma adição. Então, sempre que eu coloco no texto, a menina foi à feira, comprou batata, cenoura, macarrão no mercado, né? Comprou, vamos pensar aqui, tomate e... Aí coloca alguma coisa a mais que ela comprou na feira. Então, sempre dá a ideia de acrescentar. Tudo bem? Então, vamos lá. Ambos, no caso aqui sobre a energia ou as classificadas em renováveis e não renováveis, e a escala de tempo de sua produção ou sua capacidade de regeneração. Os renováveis são produzidos ou recuperam-se em um período compatível com a escala de tempo ecológico que nós conseguimos registrar, como recursos pesqueiros, a água e madeira. Então, está explicando aqui quais são os recursos renováveis, que são aqueles que durante um tempo dá para se recuperar. Aí explica quais que conseguem recuperar. Tudo bem? Quando colocou como, novamente, a ideia de comparação ou uma dica. Aqui o ou da ideia de opção, né? Alternância, ou você faz isso ou você faz aquilo. Tudo bem? Então, sabemos que os recursos são renováveis e não renováveis. Os renováveis têm a capacidade de, durante um tempo, voltar. Aí já vem a segunda parte, outra explicação. Já os não renováveis têm um tempo de formação lento, quer dizer, ele pode voltar? Pode, mas é lento, que ultrapassa muito a escala de tempo da vida humana. Vocês recordam que o professor Edjal mencionou, tem recursos que um dia vai acabar. Ele falou sobre a questão do sol, quantos bilhões e tudo mais. Então, temos, mas a vida humana ultrapassa, ninguém vive bilhões, né, de anos. Enfim, mas é só para ficar a dica aí. Já os não renováveis têm um tempo de formação lento, que ultrapassa muito a escala de tempo da vida humana, estando associados à escala de tempo geológico. Então, aí muda o contexto, como os recursos minerais, o petróleo e gás natural. Então, quando eu coloco esses, é porque eu já mencionei aqui. Então, quer dizer, esses recursos aqui que foram citados, o petróleo, o gás natural e os minerais, esses não se renovam a ponto de podermos extraí-los novamente da natureza. Então, quando ele colocou estes, quer dizer que depois que tiramos da natureza, acabou. Não tem como voltar. Extraiu, usou, não tem como renovar. Bem tranquila essa parte, e vocês percebam aí essas palavrinhas, esses modalizadores que vão dar todo o contexto ao nosso texto. Da ideia de acrescentar, além disso, ou que dá a ideia de uma opção, uma alternância, o E que acrescenta ali isso e isso. Também falamos sobre alguns termos que retomam o que já foi mencionado. Tranquilo? A última parte aqui, vamos lá. Os serviços de provisão confundem-se com os recursos extraídos do mar. Eles podem ser divididos em provisão de alimentos, armazenamento e abastecimento de água e materiais biotecnológicos e biocombustíveis. Quanto ao alimento, aqui eu grifei, né? Porque alimento é mais fácil dentro do nosso contexto aqui, né? Estes podem ser obtidos por meio da pesca artesanal ou industrial. Se você souber aí a diferença do que é uma pesca artesanal e uma pesca industrial, manda aí também a resposta no chat para ajudar os colegas. Mas apareceu novamente aqui, né? Mas há também como obtê-los sem pescar, por meio da aquicultura.
Professora, que palavra é essa? Outra que vocês irão pesquisar. É pesca artesanal ou industrial e aquicultura. Mas, às vezes, quando alguém escreve uma palavra, na sequência ela explica aquela palavra. Será que esse aí não tem? Tem. Então, por isso que nós temos que ler todo o texto, porque muitas vezes uma palavra, ela se autoexplica no meio do texto. Até fica uma dica, quando vocês vão fazer uma prova, leia todas as questões, porque às vezes a questão abaixo tem uma resposta que vale para a questão acima, anterior, tá? Então, é uma dica aí para o dia a dia, para os vestibulares, para as provas que vocês farão. Então, aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos. Já explicou. A aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, crustáceos, moluscos e algas. Quanto ao fornecimento de água, eu deixei grifado porque essa informação também vai direto ao nosso dia a dia. Quanto ao fornecimento de água, o oceano é um grande reservatório, tudo bem? Contendo cerca de 97% da água do planeta. 97% da água do planeta encontramos nos oceanos. A qual aqui refere ao quê? A qual o planeta? Se fosse o planeta, seria o qual, né? Então, aqui a água, a qual pode ser captada e depois processada em usinas de dessalinização. Tirou o sal, então aqui tirar o sal, salinização. Tá bom? Opa, é aqui, na verdade, né? Ok? Entre outros produtos biotecnológicos, há uma extensa gama de usos que inclui medicamentos, medicamentos são drogas farmacêuticas, né? E cosméticos e recursos industriais, como farinha de peixe e água. Até aqui, acredito que foi bem tranquilo. A produção de energia pode ser feita a partir da madeira de manguezais e combustíveis extraídos de água, mas também a partir do vento, ondas e marés, perdão. O oceano também é rota dos principais meios de transporte. Olha só a importância do mar. Utilizar o mar é infinito, porque além de receber alimentos, além de recebermos a água, é uma rota de transporte. Está dizendo aqui, olha que interessante. Quem fez o texto lembrou de cada detalhe da importância do mar. Por isso que o mar é infinito. Tudo bem? Aí coloca nesse contexto aqui de ajuda à sociedade, bem para nós, né? Então vamos lá. Como meio de transporte, já que 90% de toda a carga que circula no mundo navega pelo oceano afora. Você sabia disso? Que 90% de tudo que nós recebemos vem aí pelos mares, pelo mar, o oceano? Olha que interessante. Quanto à recreação e ao turismo, o ambiente marinho proporciona oportunidades de relaxamento, esporte e diversão. Imagine se no Brasil não tivesse mar. Tem essa pergunta, eu já quero falar assim, poxa, você vai à praia, você já imaginou se nós não tivéssemos mar? Aqui buscamos aprofundar a conexão do ser humano com o ambiente marinho, embora dá ideia do quê? Vou deixar aí para vocês pensarem. Embora a maioria de nós esteja fisicamente distante dele, a sua importância, no caso o mar, né, é muito presente na vida de todos. Esse é um texto que eu retirei do artigo da USP de 2021, para vocês pensarem na importância do mar. Então, assim, você pode não estar próximo do mar, ali na sua cidade, mas que o mar é importante, ele é importante. Aí, na sequência, pensando um pouquinho nesse contexto, e já vou ler as respostas, se vocês conseguiram entender o texto, como que foi aí a introdução, se vocês perceberam esses detalhes, tem aqui duas perguntas. Opa, a professora tá ligeira, né? Então, duas perguntas para vocês pensarem aí. De modo geral, o que os articulistas, o que as pessoas que escreveram esse texto estão defendendo? E a segunda pergunta, que argumentos são mobilizados para defender o ponto de vista no texto e que elementos linguísticos expressam essa modalização? Ou seja,
Professora, aparecem mais verbos, mais adjetivos, advérbios gerais, assim, o que vocês conseguiram entender que aparecem mais no decorrer do texto para ele defender o ponto de vista? E que ponto de vista ele defende? Essa eu vou dar 1 minuto e meio e vou deixar a última parte do texto para vocês relacionarem aí o que eles estão pensando, tá? 1 minuto e meio. E aí, o que vocês responderam? É interessante? Dá para entender o que eles estão defendendo? Então, eu vou colocar as respostas aqui para auxiliá-los. Mas vocês precisam responder aí em casa, pensar nesses momentos, porque é interessante. Então, vamos lá. O texto defende a importância do mar enquanto uma riqueza que torna possível a vida dos seres humanos e também, né, de todo um ecossistema. Sem o mar, não teríamos vida, porque está explicando que os alimentos, combustíveis e muitas riquezas, como a água e até outros tipos de alimentos, recebemos através do mar. Então, o mar é importante para vidas humanas e também para todo o ecossistema. Aí, os argumentos que ele utiliza. Então, ele fala assim, ó, a dependência dos recursos naturais e de condições ambientais para que seja possível viver. Então, o que ele menciona? Que somente com a ajuda do mar que poderíamos viver. Aí ele fala sobre a questão do mar e aqui eu coloco para vocês que muita provisão ou muita do que utilizamos são recolhidos, né, extraídos do mar. Tem mais 2 perguntas para vocês refletirem. Por que há necessidade de aprofundar a conexão do ser humano com o ambiente marinho? Por que nós precisamos entender e valorizar o ambiente marinho? É algo meio que já praticamente respondemos agora, né? Se do mar recebemos praticamente tudo que necessitamos, então precisamos cuidar do mar, né? Não jogar lixos, pensar na questão do ecossistema. E você já imagina uma situação, ou já se imaginou, como seria se no Brasil não tivesse mar? E aí, gente, são perguntas para vocês refletirem, pensarem em argumentos, o que você faria, como seria o nosso país sem mar? Dá para pensar como seria essa situação? Então, são atividades que vocês vão fazer nesses minutos agora que seguem. Na sequência, nós temos mais uma aula. Aguardo vocês, aguardo as participações. Obrigada a todos, obrigadas aos intérpretes, obrigada, equipe. E até a próxima. Avalie a nossa aula também e na sequência fica para a próxima. Aguardo vocês, viu, 8º ano? Até mais!